Olá pessoal, começa agora mais um ATE Express, em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de prevenção ao câncer de mama. Hoje faremos mais um post relacionado a esse assunto. Nós vamos falar sobre o eflúvio anágeno. Talvez você não conheça essa terminologia, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de queda de cabelo pós-quimioterapia. Pois bem, é exatamente a mesma coisa. Eflúvio anágeno seria o nome científico para esse tipo de perda capilar. Por que ela acontece? Como ela acontece? Se ela sempre acontece? É o que nós vamos debater aqui nesse vídeo. E para um melhor entendimento, primeiro nós precisamos explicar o que é câncer ou o que é um tumor. Muitas das nossas células estão passando por uma coisa chamada processo de mitose. O que é isso? É a divisão celular. Eu tenho uma célula, ela produz uma segunda célula, uma terceira célula, uma quarta célula, e assim nós vamos tendo esse processo de produção de novas células a partir de uma célula mãe, de uma célula base. Os cânceres e os tumores nada mais são do que um processo exagerado de mitoses, um processo exagerado de produção celular. Em função disso, os tratamentos quimioterápicos se propõem a controlar esse processo de multiplicação, de divisão dessas células. A quimioterapia pode ser administrada através de comprimidos ou de forma intravenosa. E existem várias combinações de drogas que podem desencadear uma perda capilar maior ou menor. Como é que ela acontece? Quando essa droga cai na nossa corrente sanguínea, ela não consegue distinguir o que são células saudáveis se multiplicando do que é o câncer ou o tumor. Consequentemente, ela acaba agindo em cima de todas as células que estão em multiplicação. E quando nós pensamos em cabelo, os fios que estão na fase anágena, que é a fase de crescimento, estão passando por processos de mitoses muito intensos. E é por isso que o cabelo cresce. Eu vou produzindo novas células, a haste vai ficando cada vez mais comprida. E o quimioterápico identifica essas células e acaba atuando aqui também, fazendo o quê? Impedindo esse processo de mitose, esse processo de multiplicação celular. E isso só acontece nos folículos em fase anágena, porque eles são os únicos que ainda estão ligados na comunicação vascular. Em consequência disso, as drogas conseguem alcançar esse fio. Os cabelos que já estão na fase de involução, que seria a fase catágena, e os cabelos que estão na fase telógena, já preparados para cair, já não estão mais ligados aqui, ó, nessa vascularização. E, consequentemente, eles são poupados desse processo. O nome eflúvio anágeno vem exatamente disso, porque somente os folículos que estão na fase anágena vão se desprender. E isso acontece depois de uma semana, 2, 3, às vezes um mês após o início do tratamento. Como mais ou menos 80, 90% dos nossos cabelos estão na fase anágena, isso representa uma perda capilar muito importante. O cliente vai perder de 80 a 90% do total de fios que ele tem ali no seu couro cabeludo. Isso assusta muito, é óbvio, né? Então cabe a nós, profissionais da saúde capilar, tranquilizarmos esses nossos clientes. Existem artigos dizendo que apenas 1% dos pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos não tem os cabelos de volta, não tem aí esse recrescimento do cabelo depois do tratamento. Pode até acontecer de, num primeiro momento, o cabelo voltar com uma estrutura diferente, isso quer dizer que a curvatura pode ser outra, a cor às vezes também é alterada, mas gradualmente o cabelo vai se reestabelecendo e ele volta a ser como ele era antigamente. Nem todo mundo que faz quimioterapia desenvolve queda capilar. Isso está muito relacionado à combinação de drogas que é utilizada para essa pessoa, a velocidade de administração desses remédios dentro do corpo, suscetibilidades individuais
também tá relacionado, o número de sessões que são feitas, a duração desse tratamento. E hoje nós temos um recurso chamado capacetes de crioterapia. Eu deixei um videozinho lá no nosso canal do YouTube mostrando um artigo que fala sobre esse tema. Quem quiser dar uma olhadinha, tá lá no nosso canal, que é o ATE Cursos by Fabiana Padovez. É um recurso que ainda causa algum desconforto, não é muito aceito por alguns pacientes, mas já é um começo, né? Já é uma possibilidade de diminuir esse desconforto, esse choque que é a perda dos cabelos. Então por hoje era isso daí, pessoal. Termino deixando um grande beijo e eu queria que vocês deixassem uma mensagem aqui dizendo se vocês gostaram desse assunto e se vocês tiverem mais dúvidas sobre o eflúvio anágeno, é só colocar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijo e até semana que vem!